Um vídeo mesmo. Bom, boa noite. A gente está retomando aqui a série de palestras sobre Power, parceria com o professor Rodolfo, nossos alunos que estão fazendo pesquisa com a gente. Para reiniciar agora em 2016, a primeira palestra é sobre do Alisson, sobre migração para Power, de aplicações para Power, e dos problemas e dificuldades que você vai encontrar nesse meio do caminho e como você pode solucionar a maioria dos problemas. Então, com vocês, o Alisson aqui. Ok. Obrigado, pessoal. Acho que é importante, antes de iniciar essa palestra, agradecer, acho que o Rodolfo e o Alcemir, porque eles estão fazendo essa ponte entre a Unicamp e a IBM. Então, acho que só seria possível fazer esse tipo de evento e ter todo o suporte que a IBM está dando para vocês com o trabalho deles dois. Principalmente do Ceni, que ele dedica um bom tempo extra fora do trabalho para organizar tanto a mini cloud aqui, que ele dá suporte e gerencia. Então, é justo falar que estão fazendo um bom trabalho e agradecer o trabalho do Ceni. Essa palestra ela tem um foco um pouco mais básico, é mais para iniciantes mesmo, até a ideia da proposta da IBM, que é fazer com Open Power, no caso, divulgar como funciona a nossa tecnologia, como funciona alguns detalhes de implementação do processador, do conjunto de instruções. Então, são palestras um pouco mais básicas, introdutórias, porque eu sei que a maioria de vocês nunca mexeram com Power. Então, o que a gente vai discutir hoje aqui é o básico, mas assim, não tão óbvio. Então, a gente vai discutir migrações, mas vamos discutir migrações óbvias, do tipo o sistema operacional eu troquei e minha aplicação não quer rodar. Isso é óbvio que você vai ter que fazer uma adaptação. A gente vai discutir detalhes um pouco mais escondidos, detalhes que vão atrapalhar a migração e vocês vão introduzir bugs na aplicação sem perceber. Tá? Então, isso é um pouco do trabalho que a gente faz lá com o Migration Advisor, que é uma das ferramentas do SDK. Eu vou explicar um pouquinho mais para o final. E mais ou menos isso. Então, iniciando essa palestra, eu acho que a pergunta que todo mundo faz quando escuta Power o que é Power? Acho que vocês devem ter, a vida de vocês, acho que inteira, vocês mexeram com o x86, então é interessante a gente discutir um pouquinho o que é isso. A IBM ela gosta muito de usar esse nome Power, então ela usa em diversos produtos, por exemplo, servidores dela começam com Power, Server alguma coisa, S alguma coisa. Então, ela também é utilizada para descrever uma família de microarquiteturas, ela é para descrever o nome de processadores, então ela usa Power em vários lugares. E isso às vezes confunde. Então, o que é que a gente quer dizer com arquitetura Power? O que é esse Power? Então, Power é um nome que a gente usa na IBM para descrever essa série de arquiteturas de processadores. Então, é parecido com a ideia do x86. Então, você tem processadores por exemplo, o Pentium 4, ele é x86, 486, ele é x86, então são processadores que são daquela mesma família. Mas a microarquitetura do processador é diferente, então ele tem um hardware bem mais avançado, ele vai evoluindo, mas faz parte daquela família. E é isso que é o Power. Provavelmente vocês já usaram processadores Power, diariamente vocês devem usar com algum serviço web indiretamente, e vocês já usaram também diretamente. O processador Power, por exemplo, está no PlayStation 3 com Cell. Tem o PowerPC, por exemplo, que era usado nos MacBooks da Apple há um bom tempo atrás, antes de mudar para x86. E o Power está presente nas linhas de videogames da geração anterior. Então, vocês tinham processadores no Wii, no Xbox 360, no PS3, todos eram baseados em Power. Eram modelos de Power desse processador, no caso, dessa família de processadores, né? E essa característica desse processador é que ele é RISC. Então isso vai mudar algumas coisas aqui, como vocês vão ver, alguns detalhezinhos a gente vai ter problema. Antes da gente começar a falar da migração em si, que é o que provavelmente vocês vieram ver, só um detalhezinho técnico. A ideia não é fazer propaganda, mas só para que vocês vejam que a migração que a gente vai fazer é para uma máquina um padrão um pouquinho diferente. Então a gente não vai fazer uma migração para x86, apesar que o conceito, os problemas que a gente vai encontrar serve também para diferentes arquiteturas, mas só para vocês terem uma ideia, um processador Power 8, por exemplo, que é lançado em final de 2013, acho 2014, vamos lançar agora o 9, né? A IBM vai lançar o 9, mas o Power, que é o atual, ele é uma máquina de 64 bits, ele é bi-endian, então essa é uma característica que vai afetar bastante no nosso problema de migração, porque pelo fato dele ter
ordenar os bytes na hora de escrever de duas formas diferentes, ele tem uma instrução para chavear a ordenação, isso vai introduzir uma série de problemas quando a gente vai migrar de little para big ou de big para little. Então, vocês vão ver que tem um problemaço aí que a gente precisa resolver, e eu acho interessante divulgar esses problemas que a IBM encontra, porque abre espaço para pesquisa, e essa é a ideia da interação entre Unicamp e IBM. Né? Nosso processador também tem suporte para DFP, que é Decimal Float Point, então ele tem uma unidade, quase todos os processadores depois da linha 6 vêm com pelo menos uma unidade para execução de cálculo decimal. Então ele faz operações de ponto flutuante em decimal, então não é binário. Isso para ganhar precisão, então é usado, por exemplo, comercialmente, por bancos, essas coisas. Então todos eles vêm com pelo menos uma unidade. Esse Power 8 tem geralmente 2 unidades de dupla precisão para cálculo de ponto flutuante, então você consegue executar 2 instruções de 128 bits, no caso de instruções vetoriais, em um único ciclo, então em paralelo mesmo, em um ciclo ele consegue entregar 2, então é uma máquina potente, e a frequência de operação dela, como ela é uma máquina destinada para servidores, geralmente é um pouco mais alto, então gira aí entre 2,5 a 5. Na média, os principais, pelo menos os modelos que eu vi, tinham em torno de 4.2, 4.4 GHz. 12 cores, 8 threads por core, então é uma máquina com alto nível de paralelismo. Detalhe interessante, 96 MB de cache L3, então é uma máquina que o foco dela é alta taxa de transferência CPU memória, então é uma máquina que esse Power 8 principalmente foi pensado nesse sentido. Então, não sei se vocês já ouviram falar de barreira da memória. Então, quando você tenta otimizar uma aplicação, a execução da aplicação, geralmente a memória barra, às vezes a memória barra, porque você não consegue buscar os dados na frequência que o processador executa, por causa que eles estão em áreas diferentes de cache, etc. E a IBM tenta resolver isso com a cache maior. Então, ela puxa mais dados para a cache e aumenta isso a taxa de transferência. A taxa de transferência é bem alta, 230 GB por segundo na CPU memória. Então é a taxa máxima aí, então é uma transferência absurda. E se vocês puderem dar uma olhada no manual, no datasheet mesmo desse processador, do Power 8 e das versões, vocês vão ver que entre as caches, a transferência ainda é mais absurda. Então, eu não tenho números exatos da transferência entre as caches, mas a transferência é absurda e essa acho que é uma característica forte desse processador. Então, máquina com 1 TB de RAM, acho que vocês podem olhar depois na datasheet. Então, isso aqui é o que a gente vai tentar migrar. A gente vai pegar uma aplicaçãozinha do x86 e vai migrar para um universo desse. Uma máquina de servidor, uma máquina com alto poder de paralelismo, e a gente quer fazer o quê? A gente não quer ter unidades subutilizadas, não é bem isso? A gente tem uma máquina muito potente e um processador, uma aplicação rodando aqui, e a gente quer ter o quê? O máximo de desempenho nesse servidor. Então a gente não vai querer só simplesmente migrar, a gente não quer só simplesmente pegar uma aplicação e fazer ela rodar lá nesse servidor, a gente quer fazer que ela rode com desempenho. E daí é que começam a surgir os problemas, que vai surgir bugs na nossa aplicação, que são incompatibilidades entre arquiteturas distintas. Então vamos lá, problemas de migração. Quando eu estou definindo aqui migração, eu meio que vou fazer uma definição aqui, tá? A ideia é que a gente vai tentar migrar uma aplicação que está rodando em uma versão X de um processador para uma versão Y do mesmo processador, ou uma migração que vai ocorrer entre um processador X para um processador Power. Então, quando eu digo isso, é desde a mesma família de processadores, a migração entre versões para diferentes processadores e entre processadores de arquiteturas diferentes. Vocês vão ver que os dois casos são interessantes. Começando com um problema simples. Também outra coisa, podem interromper acompanhamento, tá? Não precisa esperar até o final para fazer perguntas. A ideia é que vocês interajam, tá? Então que seja mais produtivo assim, a discussão. Então, esse aqui é o primeiro problema. É um problema assim que acontece com muita frequência, que é suposições a respeito de recursos da linguagem. Geralmente, quando estamos escrevendo programas em C++, em virtude de ter uma liberdade muito grande, os programadores, à medida que eles vão ficando aprendendo mais recursos da linguagem, ficando mais experientes na linguagem, eles começam a usar recursos que não são comumente usados pela maioria dos programadores. Então, você descobre lá que em orientação a objeto é possível editar VTable se você desativar
um recurso do runtime, então você consegue mexer lá na vtable dinamicamente. Isso é uma coisa que você não deveria fazer, mas aí o programador, à medida que ele vai ficando mais experiente na linguagem, aprendendo conceitos da linguagem, ele vai começar a mexer, vai colocar macro, vai colocar expansão de macro e essas coisas. E isso gera problema de migração. Mas eu vou começar a mostrar alguns códigos mais simples, a gente não vai chegar nesse universo grande porque eu acho que não vai ser produtivo. Vamos começar de uns problemas mais básicos, que são mais frequentes, e se depois vocês quiserem discutir alguns problemas mais avançados que a gente chegou a descobrir na IBM, a gente pode conversar depois. Então, o primeiro problema de migração. Esse daí eu acho que é bem básico, acho que mas pouca gente conhece, que está dentro desse conceito de suposições a respeito do recurso da linguagem. Um programa bem simples, mas que apresenta um problema de migração entre arquiteturas. Alguém saberia dizer o que é que esse programa está fazendo? Eu acho que é meio simples. Chaco, sinal e senha. Olha só, esse é um problema clássico aqui, mas que pouca gente conhece e não acontece geralmente nesse tipo de situação, mas o programador fez uma suposição a respeito do char. Ele disse que ele achou que o char seria sinalizado. Então o que é que esse código está fazendo? Ele está simplesmente imprimindo os 128 primeiros termos da tabela ASCII, né? Só que o cara fez o quê? O cara, por muito tempo usando o C em x86, ele sabia o quê? Que C tinha 8 bits e que usava complemento de 2. Então foi o que ele fez. Eu quero poupar a linha de código. Escreveu um char e usou o vai a 1 como sinalização para imprimir os 128 primeiros termos. Não vai acontecer assim os problemas de migração, vai acontecer de um jeito bem mais complicado. Mas esse daqui já é para vocês verem que um programa pode causar uma falha grave em outra arquitetura. Qual é a falha grave aqui? Em x86 esse char ele vai ser sinalizado, em Power ele vai ser não sinalizado. Então o que vai acontecer? Em x86 esse imprime 128 termos, em Power ele vai entrar em loop infinito. Vai ficar em loop infinito na máquina. Isso acontece sempre assim esse problema? Vai acontecer sempre com questões sinalizadas? Não, vai acontecer com castes. Então, geralmente o programador vai ter um array lá de chars, ele vai fazer um cast para um inteiro, para fazer uma operação em cadeias de caracteres, vai fazer uma operação de criptografia usando um char para fazer operações específicas, e ele vai encontrar esse problema. A aplicação dele vai ficar dependente da arquitetura se ele pensar, fazer uma suposição a respeito da sinalização do tipo. Detalhe que o ANSYS descreve que char ele é mapeado um inteiro para um caractere, né? Então é uma suposição você achar que ele é sempre sinalizado. O que é que você pode fazer para corrigir esse problema? Uma solução simples, signed char. Quando você faz isso, você está ensinando ao compilador que ele deve utilizar o char como valor numérico e que esse valor deve ser sinalizado. Então uma dica para o compilador para melhorar a portabilidade da aplicação. E também tentem usar tipos padrões para valores numéricos. Então inteiro, por exemplo. Você não vai estar economizando memória por usar um inteiro. Na verdade, você vai estar complicando, porque se você usar char direto assim, pode ser que o hardware, o processador, ele não faça operações sobre bytes, faça somente operações sobre inteiros. Então ele vai ter que carregar isso para um registrador de 32 bits de qualquer jeito, vai ter que fazer o cálculo sobre 32 bits e depois aplicar uma máscarazinha para ele ficar negado. Então, às vezes você não está economizando recursos, você está prejudicando a execução por achar que você está fazendo algo simples. Então, isso é uma dica que eu dou aqui já de cara. Outro problema interessante... Pode falar. Nesse caso, botar uma evidência do erro com char seria tentar usar o menos 1 de vez em quando como marcador, por exemplo. E aí você está usando o menos 1 como negativo, você quer armazenar um número, e aí você usa o menos 1, numa arquitetura ele vai botar e na outra isso pode dar problema. É bem interessante isso, porque... inclusive... Para ser menor que zero, ele nunca vai ser. Isso. Porque o menos 1 vai ser representado como 255. Isso. A gente vai discutir esse problema um pouquinho mais para frente, eu coloquei um exemplo dele, que é quando a gente espera que números sejam daquele tamanho na linguagem. Isso daí é um problema bem engraçado, vocês vão ver que vão introduzir cada bug, assim, que... coisas, assim, absurdas. Tem aplicações que você vai compilar, vai passar 6 meses de aplicação rodando em produção e, de repente, o usuário vai entrar com uma letra que ele nunca entrou, um acento, e a aplicação vai quebrar. Por que foi isso? É uma besteirinha de uma operação numérica que o cara fez errado. Então, às vezes acontece isso e gera bugs em produção. Então, você não vê no teste, você vê em produção.
Então, olha só que outro tipo de suposição que casa um pouco com essa ideia. Suposição sobre o tamanho dos tipos primitivos. Essa daí também é bem comum. Quando o programador em C++ ou C vai ficando mais avançado na linguagem, você pergunta para ele quanto é o tamanho de um short, ele 16 bits. O tamanho de um inteiro, 32 bits. Aí ele começa a fazer essas suposições a respeito do tamanho do tipo primitivo. Isso aí introduz bugs também de migração. Olha só esse código. Nesse código aí, usuários usam um long, por algum motivo, A, B. Todos os exemplos aqui são exemplos bem simples. A ideia não é mostrar um exemplo real, até porque eu não tenho autorização, por exemplo, para mostrar códigos reais aqui. Então, são exemplos simples, que eu mesmo fiz, só para mostrar que o erro acontece e dois programas podem ter resultados diferentes. Então, olha só nesse caso. O usuário digitou um long A, um long B, e pegou e criou um unsigned long aqui, atribuiu uma variável e fez um shift de vai a 1 para a esquerda. Todos aqui sabem o que é esse shift aqui, né? Eu acho que tem um pessoal iniciante aqui. Esse shift move um bit para a esquerda. Então, no caso, ele está movendo os bits, né? E ele imprimiu o resultado nas duas arquiteturas. Qual o problema? Qual é a suposição que o programador está fazendo aqui? Primeira suposição. O tipo long tem sempre o mesmo tamanho em C++. Isso daí eu acho que é uma pergunta. Ele tem sempre o mesmo tamanho? Então, olha só que detalhe. Se esse tipo aqui variar de tamanho, essa estrutura cresce. Então, ela vai consumir mais memória. Se ela consome mais memória, você pode despertar bugs silenciosos. Então, a gente vai ver que tem casos que a aplicação funciona com um determinado tamanho, porque o compilador preenche com zeros algumas áreas. Daí você expande o tamanho e dá um probleminha. Então, essa aplicação aqui ela vai expandir essa estrutura. E outra coisa aqui é que os tamanhos, se esse long mudar de tamanho, essa máscara aqui, por exemplo, essa operação sobre uma máscara, vai a 1, né? Vai incrementar a esquerda e esse valor os resultados podem mudar. E daí o que acontece é isso aqui, ó. Que na prática, você não pode fazer suposições a respeito do tamanho do tipo quando você está pensando em fazer programas portáveis. Por quê? Porque existe uma coisa chamada modelo de programação e modelo de dados. Isso daí é uma coisa que eu acho que até é bem interessante, deveria ser explorado até mais em livros, essas coisas, porque geralmente mostram a linguagem, mas define os tamanhos, os espaços, mas não explica que aqueles tipos não são sempre daquele tamanho. O que é modelo de programação? Modelo de programação, rusticamente falando, a ideia é como o seu programa se comporta. Então, é a ideia geral. O seu processador ele só consegue executar um programa se o programa te seguir o modelo de execução que ele aceita. Então, o modelo de programação diz, todo programa começa no topo e vai de uma em uma instrução até o final, e ele é sequencial. Se o modelo de programação suporta paralelismo, ele vai dizer, esse programa ele consegue ter threads, ele vai poder desviar o fluxo de execução. E o modelo de programação também tem um modelo de dados que ele especifica como os dados são armazenados em memória, a ordem que os dados são armazenados em memória, tamanhos dos dados em memórias, e isso daí é meio que um contrato entre o compilador, o sistema operacional, bibliotecas e o seu programa. Inclusive o processador também. Então, é um contrato geral aí. E daí o que acontece? O Linux, o GCC no Linux, ele segue essa especificação quando está em 32 bits. Ele segue que o SHA tem 8, o short tem 16, o int tem 32, o long tem 32, o long 64 e o ponteiros tem 32. Tem várias outras, tem LP16, LLP64, são várias especificações. Inclusive microcontroladores vão ter também as suas especificações de modelos de compilação. Então esse tipo pode mudar. Já no Linux 64, ele segue o LP64, que é esse modelo aqui. Então o inteiro, o long, desculpa, ele muda de tamanho, de 32 para 64. Eu escolhi o long nesse exemplo por conveniência, porque eu poderia causar ainda uma pane bem maior na aplicação se eu tivesse escolhido o inteiro. O inteiro é o tipo que mais varia entre modelos de programação. Então, ele pode ser 32 bits, ele pode ser 16, ele pode ser 64 e ele pode ser 32 de novo. Então, se você faz uma operação que ultrapassa o limite numérico daquele tipo, você vai ter problemas de migração. Confere? Então, olha só o que acontece se eu rodar esse programa de exemplo no x86 mesmo, usando o M32 e o M64 como flags para fazer a compilação para outra arquitetura. Então, tenho aqui os exemplos, eu fiz alguns exemplos. Acho que sim, deixa eu ver.
Cadê fontes? Comandos. Deixa eu ver se mais. Ctrl mais aumenta. Fica mais fácil. Então tem aí demo. Esse aqui seria o demo 2.cpp. Então esse é o código lá, tem um long, né, e a gente está tentando fazer essa operação. Se eu rodar esse programa em 32 bits, então demo 1.demo2.cpp, usando isso aqui, M32, porque daí eu estou forçando que o modelo de programação seja o 32 bits, e daí quando eu compilo isso, ele gera um binário compatível com 32 bits. Então eu vou rodar com as bibliotecas 32 bits que estão instaladas no meu sistema esse programa. Então, se eu tentar rodar esse out, que foi o gerado por essa compilação, ele me retorna esse resultado aqui. Então, como é 32 bits, eu coloquei dois longs cada um 4 bytes, a soma 8 bytes de tamanho, e deu esse valor aqui quando deu um shift. Se eu tentar rodar agora o mesmo programa com M64, e tentar rodar aqui, ele já me retorna um valor diferente. Então, os tipos primitivos vão causar sérios problemas na hora que vocês estiverem migrando e é interessante. Alguma pergunta, observação? Continuando aqui, deixa eu... Acabei fechando sem querer. Qual seria uma forma conveniente de tornar esse programa mais portável? C++ tem stdint, 6 C++ possuem bibliotecas stdint. E essas bibliotecas, elas têm tipos primitivos, diversos tipos primitivos, int32, int8, int16, maxint, que vocês podem usar para tornar suas aplicações mais portáveis. A vantagem de usar esse tipo é que tem a garantia que em qualquer máquina que tenha suporte para stdlib, esse tipo aqui vai ser sempre 32 bits. Então, tenho uma garantia que eu estou forçando que esse programa ele continue sua existência com o passar do tempo. Então, vocês podem usar esses tipos primitivos para tornar seu programa, aumentar a durabilidade do seu programa, né? Que isso eu acho que é um ponto interessante. Veja que aqui agora não acontece mais o problema, essa aplicação está corrigida. E outra coisa, se a máquina não tiver registrador para trabalhar com 32 bits, o GCC vai dar um jeito de emular esse tipo. Então, o código gerado vai dar um jeito de emular. Então, se você tiver uma máquina que é 8 bits e você precisa de um registrador 64, ele vai fazer o vai a 1 com vários registradorzinhos de 8 bits. Então, essa é outra dica de portabilidade de aplicação. Outro problema comum é precisão numérica. Esse daí eu acho que é o que evita que bancos, por exemplo, migrem suas aplicações, que aconteça coisas como isso que saiu matéria agora no jornal, que os Estados Unidos, os mísseis, com o programa nuclear dos Estados Unidos, usa computadores da década de 70, por exemplo. Precisão numérica. Isso aí é um problema bem sério. Quando você tem aplicações que são muito sensíveis a valores numéricos, tem alta chance do seu programa não ser compatível entre outras arquiteturas. Nesse código aí, tem um long double. Está fazendo uma soma, e vamos supor que eu preciso de uma precisão numérica de 30 casas. Por algum motivo, eu preciso fazer operações com 30 casas numéricas. Então, já é uma precisão alta. Se vocês observarem aqui, o resultado esperado era que esse programa retornasse, por exemplo, no caso 1 em D, né? Porque se eu estou somando 0, 1, 10 vezes, era esperado que o resultado desse 1. Eu vou rodar esse programa usando, no caso, só double, e depois eu vou rodar ele com long. Depois a gente começa uma discussão aqui bem interessante sobre o que fazer e o que não fazer. Esse é o exemplo demo 3.cpp, esse código. Eu só vou fazer uma edição nele, que é mudar esse long double aqui para só um double, temporariamente. Vou compilar essa mesma aplicação. Foi 2, né? Foi 3. E vou mostrar o resultado. 10 execuções, resultado final 0.9 com precisão de 30 casas decimais. Se o usuário precisasse de precisão de 15 casas decimais usando isso aqui, o resultado dele ia ter um erro bem grande, até bem grandinho. Então, o que acontece? Às vezes, quando você precisa de alta precisão numérica, o que acontece é que os desenvolvedores eles não usam double. Eles migram para um tipo long double, que é um tipo com uma precisão maior. Só que daí vocês vão ver
os problemas que isso me traz, tá? Alguns problemas bem graves. Então a gente perdeu precisão e daí o desenvolvedor ele queria um pouquinho mais de precisão numérica. O que é que ele faz? Ele muda para long double, o mesmo código dele. Mete um long aqui. Compilar de novo esse mesmo programa. E agora a precisão ficou um pouco mais próxima da realidade, porque aumentou a quantidade de bits. Qual o problema de migração em usar long double? Olha só que legal. Que droga. O problema de usar long double é que esse tipo ele não é padronizado. Então, como ele não é padronizado, ele pode ser mapeado em hardware, em instruções mesmo, para várias coisas diferentes. Ele pode ser, por exemplo, 2 doubles. O compilador pode decidir usar 2 doubles e fazer quando um estoura, começa a incrementar o outro, ou usar diferentes combinações de tipos. Ele pode ser mapeado só para double, então usar long double não vai fazer diferença nenhuma na sua aplicação. Você usa long double, ele mapeia para double. O compilador pode usar o float 128, que é um tipo de precisão quadruplicada que é padronizado. Então você tem 128 bits, aumenta drasticamente a precisão do seu código. Ou, tipo, ele pode fazer o que a Intel faz, que é mapear esse tipo para uma unidade de 80 bits. Então, ele executa na FPU com 80 bits de precisão. Então, o que acontece? Se eu preciso de 128 bits de precisão, uso um tipo que não é padronizado, o que vai acontecer com a minha aplicação? Se ele for um comportamento muito minúsculo, vai dar problema. Então, a gente precisa fazer formas diferentes de migrar. Isso aqui é um problema meio que não tem jeito, porque emular não é uma boa solução. Emular um padrão diferente não é uma boa solução, porque é lento. E outro problema é que tem, infelizmente, muitas aplicações científicas que fazem isso. Então, geralmente aplicações legado, de 32 bits, que fazem esse tipo de coisa. Então, podemos pensar. A IBM ela conta com um tipo decimal de 128 bits. Esse tipo aqui é mapeado lá para DFP, né, que a gente discutiu. Então, esse tipo aqui ele é bem preciso e ele pode ser simulado em software. Ele é definido na IE 754, então... Se vocês usarem máquinas Power, é recomendação, quando vocês precisam de alta precisão, usar esse tipo. Porque a máquina Power ela tem suporte em hardware, ela tem quase todos os processadores Power vêm com pelo menos uma unidade para cálculo decimal. Então, se vocês precisam de alta precisão, usa esse tipo. Em vez de long double, eu acho que já é um bom caminho. E se vocês tiverem também aplicações com float 128, vocês podem substituir também esse tipo por decimal, porque em Power não tem o suporte, pelo menos no GCC, para esse tipo aqui. Então, às vezes... tem isso, você usa um tipo e em um compilador precisa de alta precisão, no outro compilador não tem, a outra máquina não tem, e daí meio que dificulta a portabilidade. Esse eu acho que também é outro ponto que vale um destaque, é legal. Sem solução clara aqui, eu vou deixar para vocês pesquisarem, aí se acharem uma solução decente, vocês mandam para o meu e-mail, acho que seria interessante. Outro problema, esse daí já é bem frequente também no universo da IBM, que é escrita de dados em memória. Então, se você tem um sistema operacional que é Little Endian e uma aplicação rodando nele, e você quer agora migrar essa aplicação para um Big Endian, como é que você faz? E isso daí é um problema bem grande, porque existem diversas máquinas ainda que funcionam com Big Endian. E é preciso fazer alguns truques, meio que detectar algumas áreas onde são feitas escritas e leituras para ver se realmente está... o que é que a gente pode fazer. Então esse aí já é um programa meio que bem bugado. Então esse daí já tem 3 bugs na mesma aplicação, propositadamente. E olha só o que acontece aqui. Todos aqui sabem o que é uma union, né? Union em C++, tranquilo? Tá, uma union... é um tipo que compartilha a mesma área de memória. Então, você define um long e define uma array de chars naquela área de memória, todos eles mapeiam para a mesma área. Esse é um código muito comum em gráficos, né? Assim, aplicações gráficas, então você tem definição de cores, essas coisas. E olha só o que o programador fez. Ele usou um tipo RGBA, que daí teria as 3 cores e um alfa, né? E setou manualmente os tamanhos, os valores, né? Então setou 255, 127, 128, 33 e mandou imprimir esse código. O que acontece aqui? Se a máquina for little, ela vai imprimir um valor, um resultado aqui. Se for big, vai imprimir outro. Por quê? Porque a ordem como você lê os dados na memória, ela é diferente de uma máquina para outra. Então isso aí já gera um problema.
E é bem comum, esse daí é bem comum. Então olha só o que acontece nesse exemplo. Aqui eu tenho uma máquina PowerPC 32 bits Big Endian e um PowerPC 32 bits Little Endian, e o resultado do count foi esse aqui para duas máquinas, para a mesma arquitetura, só que usando Little e a outra Big, né? Como a gente é Big Endian, a gente pode fazer essas jogadas na máquina. Então olha só o que aconteceu. Esse aqui é o resultado correto, o resultado que o programador esperava, supondo que ele estava migrando de 686, que é 32 bits, para Power, Little. Mas aí o que acontece? Não sei se vocês repararam, já tem um bug aqui que eu também fiz na vez passada. Qual foi o bug que eu introduzi? Eu parti do princípio que long também teria sempre o mesmo tamanho. Então quando eu fiz isso, eu introduzi também outro problema quando eu migro para 64. Então olha só a aplicação quando eu migro para 64. PowerPC BE imprimiu isso aqui e PowerPC LE imprimiu isso aqui. Muito distante do resultado que eu queria, que era isso aqui. Por causa do tamanho do tipo que mudou. Então isso acontece também na prática. Um detalhe interessante, não sei se os mais atentos notaram, tem um caso aqui que o x86 bateu, tem o x86 o mesmo resultado e o 64 também teve o mesmo resultado. Mas no Power isso aqui não foi visível. Por que isso aconteceu? Olha só o código. Um outro problema aqui foi proposital eu introduzir um bug silencioso. Eu sabia que isso ia acontecer, então eu introduzi um bug silencioso que não ia despertar em x86, mas ia despertar em Power. Qual é o bug? Dependendo da versão do compilador que você usa, ele vai gerar um código binário e vai colocar isso aqui já preenchido por padrão com zeros. Então ele sempre vai ser preenchido com zeros. E daí o que acontece? Se você tiver um long de 64 bits, você não vai ver esse problema. Por quê? Ele vai estar preenchido com zeros, então como é Little Endian, ele só vai fazer a primeira parte do registrador da variável de 64 bits, então ele vai citar só a primeira parte, os primeiros 4 bytes, e vai gerar o resultado só considerando os primeiros 4 bytes e 0 no final. Só que Power, na máquina que a gente rodou no Power, ele não ia fazer isso, ele não ia zerar aquela área. Então o que acontece no Power 64BE, a área não está zerada. Então vem um valor desse. Então o que acontece é que na prática, bugs silenciosos também acontecem quando você faz as migrações. Então você faz migração a vida inteira de uma mesma arquitetura, não dá problema, mas quando você migra para outra, você vai ver problemas catastróficos, assim, tá? Então, exemplo simples, mas que também enfatiza alguns detalhes, né, técnicos que podem acontecer. Mesmo resultado. Correção simples, mas não a melhor maneira, mas uma correção seria incluir o stdint lá em cima, trocar o long para um tipo de tamanho fixo, já que eu espero que essa variável tenha sempre esse tamanho fixo, e colocar um código de compensação quando o programa for Big Endian. Então você coloca aqui um código que ele vai rodar só em Big e um código que ele vai rodar só em Little. Então a script memória foi ordenada, veja que eu troquei a ordem da escrita, e daí eu tenho essa flag aqui, que o compilador GCC ela já ativa por padrão, e você consegue executar um dos lados dependendo da máquina, e você consegue imprimir o mesmo resultado. Só pergunta, o GCC faz, mas o Clang faz? Não, Não, aí você vai ter que fazer, seria interessante fazer um código de compensação, né? Passar uma flag para o compilador para ele executar, mas sempre acontece esse tipo de coisa, o compilador também vai interferir na nossa vida, mas é fato, nem todos os compiladores vão fazer a mesma coisa. Então, um código simples para fazer a migração, né? Qual o melhor compilador Para Power? para Power? A IBM tem o AT, o AT, é o Advanced Chain. Ele inclusive, ele é um port, o GCC, uma modificação do GCC, só que ela com todo o suporte para Power, então é o compilador recomendado. Ela também tem alguns outros compiladores, XLC, né, que é compilador para plataforma PHPC também, que é mais focado para HPC, mas também é para Power. Ele é pago? O XLC é pago? Acho que não, né? O XLC tem duas versões. Quer dizer, até maio, até dia 31 de maio, tinha só a versão paga. Hoje, agora em junho, eles liberaram a versão de comunidade, que é a versão Entendi. aberta. Ela é mais limitada do que a versão paga, não tem suporte, mas está disponível gratuitamente. O AT é o recomendado mesmo. O AT ele vem com todas as bibliotecas suportadas para Power, então as bibliotecas que já vêm incluído no diretório do AT, então você só precisa incluir.
vem com bibliotecas de intrínsecas, bibliotecas gerais para desenvolvimento de Power. Então, ele seria o recomendado. Você pode usar o XL e o AT juntos. XL, você pode usar a biblioteca otimizada do AT para linkar quando você compila com o XL. Tem umas coisas aí loucas. Eu ia falar mais alguma coisa. Outro detalhe também, o AT ele é feito aqui no Brasil. O pessoal do LTC brasileiro que faz toda a parte de manutenção, suporte, migração. É bem interessante o trabalho deles. Intrínseca, essa aqui eu acho que é uma das mais legais, que é uma que me deu muita dor de cabeça trabalhando na IBM, então acho que é bem legal, intrínsecas e instruções assembly. Porque muitas vezes quando a gente quer otimizar código, a gente usa intrínsecas, que seriam dicas para o compilador para acelerar, né? Vetorizar código. Todo mundo sabe aqui o que é código vetorial. Tá. Então, a ideia é que, no caso do x86, seria o quê? Eu queria usar, por exemplo, na situação SSE. Então, vamos supor que eu queria usar uma extensão específica no processador. Isso aí já é um problema de migração por si só. Porque se a gente usa SSE, códigos anteriores SSE não vão funcionar. Então, seu programa não vai funcionar em processadores anteriores ao suporte SSE. Mas aí eu queria usar SSE e fiz um programa bem simples, bem básico, do básico mesmo, que era só criar um registrador, setar 4 inteiros nele, né, e fazer uma soma vetorial de 4 inteiros em um ciclo. Então, fiz um códigozinho bem simples e rodei. Qual o problema disso aqui? Primeiro, que é óbvio, esse código ele é x86. Então, se eu quiser migrar isso para Power, problemas. Segunda coisa é que esse código aqui, ele precisa disso aqui, ó. MSSE. Então, se meu compilador não tiver suporte para essa passagem de flag, também tem um problema, e também porque ele precisa de um cabeçalho específico que pode não ter na minha máquina, né? Então, no caso, por exemplo, Power não vai ter esse cabeçalho. Inclusive, acho que pode ter até problema legal de ter em algum compilador, por exemplo, XLC, uma intrínseca dessa. Acho que pode ter problema legal, inclusive. Então, você não vai poder ter sempre esse cabeçalho. Outro problema, quando você faz isso aqui, algumas instruções, não todas, mas algumas instruções, o compilador ela vai seguir a sua recomendação à risca. Então, se a instrução, você está especificando ela, ele vai seguir a instrução à risca. Então, isso pode dar problema em que sentido? Agora eu comprei um processador bem melhor. Esse processador agora está com a última extensão da Intel, que é o AVX 512. E agora meu código, vou ter que reescrever esse mesmo trecho de código se eu quiser ter speedup nesse processador de 512 bits. Então, o que acontece? Como eu for SSE, toda vez eu vou ter que passar essa flag SSE, ele vai usar esse conjunto de instruções para fazer esse laço. Então, às vezes você pode estar travando a evolução dentro de uma mesma família de arquiteturas. E o que é que a prática me mostrou? A prática me mostrou que quando o pessoal quer otimizar agora para o novo processador, o que é que eles fazem? Deletam esse código e escreve agora com o AVX. Para fazer agora 8 operações de inteiros por ciclo. Saiu 512, deleta esse código, escreve para 512. E vai fazendo isso. Daí fica uma aplicação contínua, evoluindo para dar speedup. E causa um problema sério quando a gente tenta migrar para outra arquitetura, como Power. E qual é a recomendação? Olha só, isso aí mais uma vez cai no que o Rodolfo falou. Mas se eu tiver em outro compilador, talvez não tenha esse recurso. Mas os compiladores mais avançados, o ICC, o AT, o GCC... eles têm esse tipo aqui, que é um tipo vetorial. Então, você pode definir um tipo vetorial, vector size, por exemplo, 16, e você está especificando agora que esse tipo tem 16 bytes, e ele é mapeado para 16 bytes, bloquinhos de inteiros. Então, 4 inteiros no tipo vetorial, igualzinho o SSE. Então, o que acontece? Você pode definir esse tipo, eu defini um tipo V2032, e fiz o quê? Todos os lugares onde tinha underline, MM128i, que era para inteiros, eu substituí para o meu tipo V20. E olha só que bonitinho, ao invés de eu usar uma vec add, underline, add EPI 32, que é um nome já nada sugestivo, eu acho que não é nada sugestivo, o que é que a gente faz? Substitui por uma sominha. O que acontece? O compilador ele vai ser esperto bastante de detectar que essa soma está sendo operada por um tipo que é vetorial e vai mapear para a melhor instrução que ele tiver. Então, se ele tiver uma instrução de 128 bits, SSI ativado na máquina, ele vai mapear isso para a melhor instrução que ele tiver, a mais rápida que o engenheiro que projetou o compilador achou que seria. Então, com isso aqui você tem mais facilidade, mas você consegue construir códigos altamente otimizados e sem perder portabilidade.
Fato, vez ou outra vai ter uma instrução que você quer usar. Por exemplo, a Intel tem uma instrução que calcula produto vetorial, mas aí, tipo, essa instrução, ok, você faz um if define e coloca ela porque você queria ter um speedup, porque você precisa daquele comportamento muito. Mas as mais básicas, multiplicação, divisão, subtração, shift para a esquerda, shift para a direita, vocês não precisam usar as instruções da Intel mesmo, dos intensivos da Intel. Essa significa o quê? Isso aqui? Então, aqui é o tipo que o GCC suporta. O GCC suporta esse tipo aqui que você tem que usar o atributo. Na verdade é um atributo, que é vector size. Quando você especifica que isso aqui vai ser um vector size, você especifica o tamanho do que vai ser o seu registrador. Então eu estou especificando que o meu registrador, em bytes, estou especificando que o meu registrador tem 16 bytes. Então, o que acontece? Quando eu especificar isso, eu posso dizer qual vai ser o tipo que eu quero que cada bloco seja representado. Então eu tenho 16 bytes, mas eu quero que ele seja representado com inteiros. Eu fiz uma suposição aqui agora. Sim. O inteiro tem 32 bits, então ele vai pegar de 4 em 4 e fazer. Tá vendo? Todo mundo faz negócio. Suponho que aqui tem int 32 underline t, tá? Suponho que eu também fiz o negócio direito. Então você tem aquele tamanho e daí você pega os 4, entendeu? Você pode ter 4 registradores. Então foi o que eu fiz. Eu mapeei para 4 registradores, 32 bits com esse tipo. Você pode fazer isso aí com vários. Fato, você vai conseguir fazer algumas instruções de criptografia. Instruções de criptografia, assim, você vai ter dificuldade para fazer alguma coisa assim, que tem algumas muito especializadas, você vai ter que realmente reescrever uma lógica para outra. Tem muitas instruções assim que realmente não tem jeito, você vai ter que fazer. Mas pelo menos o mais básico, quando você quer só speedup, você pode fazer dessa forma. Até você estar garantindo que sua aplicação funcione também em um futuro, né? Por exemplo, se as extensões aprimorarem, ela também vai conseguir selecionar outros. Isso aí também é outro ponto que eu digo, evite o máximo usar código dependente da arquitetura, porque tem esse problema. Outro detalhe, eu notei aqui também que eu usei um cast para unsigned int, mesma coisa, né? Eu fiz suposição que int tem 32 bits, vocês poderiam também ter acessado direto com o i agora, porque ele já sabe que é um inteiro, não precisava ter feito aquilo ali em cima. Tranquilo? Acho que essa é a dica mais legal do material. Outros problemas. Tem problemas... É o que não falta. Problema para encontrar é o que não falta. E eu acho que essa palestra meio que dá uma visão geral de que não é tão simples como a gente imagina fazer uma migração simples, né? Uma migração de uma máquina para outra. Então, quando eu era mais novo, lá quando eu tinha meus 15 anos, aí eu via um jogo de um console de videogame, eu falava, meu Deus, por que eles não migraram para o computador? Aí eu ficava reclamando, né, com o pessoal, tão simples, mas não é simples, dá problema. E tem centenas de outros problemas. Alguns até são absurdos, assim, que a gente pensa que não vai acontecer, mas acontece. Por exemplo, um absurdo, precisão do relógio. Mas precisão do relógio, qual a aplicação que faz precisão do relógio? Jogos. Por exemplo, você tem física. A física, às vezes, precisa de um cálculo bem preciso. Por exemplo, ciclos, um relógio de ciclos mesmo, para fazer cálculos. Então, por exemplo, quando você vai fazer o tempo da colisão, cada quadro é feito uma conta. E isso é feito em um tempo, para garantir que uma máquina não rode mais rápido que a outra. Se você tem um relógio de ciclos com tempos diferentes, mesmo que seja de precisão mínima, o que pode acontecer com os objetos colidindo? Eles podem atravessar, porque os tempos são diferentes. Isso acontece até se um processo entrar no meio da execução, eles atravessam. Então, às vezes, tem certos tipos de aplicações que são bem sensíveis a variações da máquina. Então, relógio, alinhamento de memória. Se vocês tem até estudos que mostram que se você inverte a ordem da linkagem, seu programa pode ficar mais rápido. Tem até artigos em relação a isso. Você pega e inverte a ordem da linkagem, linka, seu programa fica mais rápido, ganha speedup por causa da ordem com efeitos alinhamentos, podem melhorar o desempenho da aplicação. Pode despertar bugs silenciosos. Você estava querendo um speedup naquela máquina, você sabe que ali pode ser que a ordem do alinhamento traga um speedup. Aí o que você faz? Troca o alinhamento. O que aconteceu com a sua aplicação? Introduziu um bug. Então, às vezes, você pensa muito no desempenho e acaba com esses detalhes. Versões de bibliotecas, esse é meio óbvio. Então, você tem uma biblioteca X, você não pode já de cara atualizar para a biblioteca Y. Inclusive, a gente faz isso na forma que a gente desenvolve. A gente só altera a biblioteca depois que ela foi testada, passou pelo processo inteiro de desenvolvimento. Porque tem isso, ela pode introduzir bugs durante a fase de desenvolvimento mesmo. Então, compiladores diferentes, como a gente discutiu. Compiladores podem fazer coisas como aquele bug silencioso que foi levantado lá naquele exemplo. Syscalls não suportadas, Power não tem
algumas syscalls do Student V6. Então, se você escreve um programa que ele não usa POSIX, por exemplo, e você usa alguma instrução muito específica de um Linux, o Power tem algumas syscalls que ele não tem, realmente vem em falta. Eu não tenho uma lista exata aqui, mas se vocês quiserem eu posso mandar um manual. Então vocês podem encontrar essa lista de syscalls suportadas no manual do SDK, que é a plataforma que incorpora o MA, tem algumas informações a mais lá. Otimizações específicas, principalmente essas quando o usuário faz suposições de alinhamento, essas coisas, e sempre incorpora algum detalhe. E o que a IBM tem? Então, agora eu acho que é a parte que eu faço uma propaganda do que a IBM tem para ajudar no programa de migração, e principalmente para o pessoal que está mexendo com o Student V6 e Power aqui no laboratório da Unicamp. Então a IBM tem o Migration Advisor e tem o IBM SDK. Então o IBM SDK ele é tipo uma plataforma para desenvolvimento para Power. Então ele tem emuladores, tem toda a conexão para projeto remoto. Então você não precisa ter uma máquina Power em casa. Você pode usar o SDK instala para você o emulador, você escreve seu código, roda no emulador, vê os resultados, você consegue otimizar a aplicação, você consegue ver quantos ciclos por instrução essa aplicação vai levar. Então tem toda a parafernália de otimização incluída nessa ferramenta. E uma das ferramentas é o Migration Advisor. O Migration Advisor ele meio que analisa seu código estaticamente, então você passa seu programa, você diz qual arquitetura que ele veio, então você fala, ele veio de x86. Você roda ele na nossa plataforma, ela detecta, faz uma análise estática do binário, puxa bibliotecas que você está usando, faz análise dos cabeçalhos e verifica se a sua biblioteca tem problemas de migração. Então todos esses problemas que foram descritos aqui, no MA ele detecta e ele também informa